Sejam bem-vindos e vamos a um estudo bíblico aqui agora nesse exato momento. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas? O que isso significa? O que está escrito em 1 Coríntios 14, 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Para interpretar, precisamos saber para quem isso foi escrito e por quê. Isso é uma das regras da interpretação bíblica. Algumas pessoas pensam que este termo espíritos, citado nesse versículo, se refere ao Espírito Santo. Mas não é difícil compreendermos que não se trata do Espírito Santo, mas ao espírito humano. Se fosse o Espírito Santo, seria estranho, pois o Espírito Santo não se sujeita ao homem. Pelo contrário, o homem a quem deve se sujeitar ao Espírito Santo. Veja que está escrito: se hoje ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo e nos sujeitarmos a ele, e não ele a nós. Então vamos à interpretação do versículo. Veja que no versículo está escrito espíritos, no plural, se referindo a mais de um espírito, porque está no plural. E sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa só. E veja também que está escrito com letra minúscula, se referindo ao espírito do homem ou ao próprio homem. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo, sempre é escrito com letra maiúscula e no singular, se referindo a uma pessoa só. Da mesma forma, Deus, se referindo ao Deus verdadeiro, sempre é escrito com D maiúsculo. Quando se refere a uma divindade, sempre é escrito com D minúsculo. Veja que o diabo também é chamado de Deus, mas com D minúsculo. Então não existe nenhuma possibilidade deste Espírito citado no versículo ser o Espírito Santo. Temos que analisar o contexto do capítulo para saber do que se trata. Paulo aqui estava orientando a igreja de Corinto devido ao uso incorreto dos dons do Espírito Santo e também a sua ordem. Eles usavam de forma incorreta, fora de ordem. Por exemplo, Paulo disse para falar em línguas, 2 ou 3, e que houvesse intérprete. E Paulo disse que a profecia deveria ser julgado. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. O título do estudo se aplica ao que Paulo disse, que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, a pessoa tem autocontrole. Ele controla a si mesmo. Ele não faz algo que ele não queira. Deus não faz nada que a pessoa não queira. Deus opera de acordo com a fé e a permissão da pessoa. Se a pessoa, por exemplo, não acredita em dons espirituais, Deus não vai dar dons para essa pessoa. Talvez o segmento religioso dela interpreta que isso não existe, então Deus não dará isso para ela. Se ela não acredita que Deus pode curar uma doença, Deus não vai curar a doença dela, porque ela não acredita nisso. Deus vai até onde a pessoa permite e acredita. Deus não ultrapassa o limite da pessoa. O Espírito Santo não vai dominar a pessoa para fazer algo que não queira, ou até mesmo causando constrangimento, como vemos por aí nos dias de hoje. Tem igrejas que eles assopram a pessoa e a pessoa cai desacordada e depois volta. E põe então um pano em cima da pessoa
isso pode causar constrangimento na pessoa. Existe um dom aí chamado de anestesia. Eles assopram a pessoa e a pessoa cai e vai lá um anjo lá e vai curar a pessoa, sei lá o quê. Enquanto isso, a pessoa fica desacordada e levantam constrangida algumas. Eu já vi isso pessoalmente. Paulo se referiu ao uso dos dons de forma errada. Os dons devem ser usados de forma racional e intencional, e por pessoas convertidas que sabem o que está fazendo. A pessoa deve saber o que está fazendo e fazer intencionalmente, não como uma força estranha dominando alguém. Deus não faz nada que a pessoa não queira. A pessoa não pode controlar o Espírito Santo. E ele não fará algo que a pessoa não queira. O Espírito Santo só usa quem sabe que pode ser usado de forma espontânea, mas às vezes sem saber da forma antecipada o que poderá acontecer. Quem for usado por Deus saberá que será usado, mas às vezes ele não sabe a forma, o que vai acontecer, porque Deus opera como quer. Mas ele sabe que será usado. E quando for usado, ele compreenderá. Se a pessoa dar liberdade ao Espírito Santo, é possível, em certas ocasiões, fazer coisas que não estava esperando, mas foi algo de forma racional e permitido por ela, de forma antecipada, pois Deus conhecia o coração dela e ela já possuía os dons. E a pessoa tem autocontrole. A pessoa tem autocontrole. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. As confusões são feitas pelas pessoas nas igrejas. Era isso que acontecia na igreja de Corinto, e ainda acontece nos dias de hoje em muitas igrejas, onde tiram a atenção da pregação com línguas estranhas em voz alta, às vezes até um coral. Tira a atenção da pregação ou do louvor. Outras caem, gemem e bate palma. É aqui que entra. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. A pessoa gemeu, por que quis? Fica gemendo, tremendo, entram em transe, aparentemente, né? Algumas rodopeias, cai, se joga. E eu não duvido que ela tenha o Espírito Santo, mas os excessos é por conta dela. E ela não pode estar fazendo algo que não queira. E eu não acredito que a pessoa será dominada, né, para fazer algo que ela não queira, até por não ter fundamento bíblico. Se alguém acredita que sim, eu vou respeitar. Mas a questão é bíblica, eu estou usando a teologia bíblica, e não o que disseram ou alguém que teve mais experiência por aí. Paulo se referiu ao domínio próprio no uso dos dons, de forma racional, intencional e espontânea. Entenda bem, o uso dos dons para crente salvo é de forma racional, intencional e espontânea. Nada sem querer, ou de forma constrangedora, ou dominado por uma força. Mas às vezes sem saber a forma que será usado por Deus, pois ele opera segundo a sua vontade. Mas ele sabe que será usado, mas às vezes não sabe no que, a forma. Mas nada que a pessoa não queira, ou nem ao menos saiba do que se trata. Como eu contei aí de pessoas que são assopradas e caem no chão, desacordadas, pessoas que às vezes nunca foi à igreja. Vai lá a primeira vez e acaba sendo soprado e cai desacordado, depois levanta com vergonha. Eu vi já isso. Como sendo dominado por uma força que nem ao menos sabe o que seja isso. Alguns pensam que é endemoniado, outros dizem que é poder de Deus e outros dizem que é a anestesia divina. Não vou questionar se é certo ou se é errado, ou se é de Deus ou não, porque o foco do vídeo não é esse. Então, se referindo ao uso dos dons para a edificação da igreja e salvação de almas de pessoas, se baseando no ensino de Paulo sobre o assunto, com pessoas usadas por Deus, pessoas convertidas, maduras, que saiba do que se trata. Tudo que ela fizer será espontaneamente
de forma racional e intencional. Não é algo dominado para nem ao menos saber o que fez. Muitas igrejas hoje, principalmente pentecostais, não usam os dons conforme Paulo ensinou, infelizmente, né? Ou não lê ou não entende. Ou se lê, deixar de lado, né? Então é isso aí, então. Passei a meu ver aqui de forma rápida. Um vídeo que poderia até ser mais extenso, mas muitas pessoas não assistem vídeos longos. Todo mundo sabe disso. Então, fazer sempre na média de 10, 11, 12 minutos para que assistam até ao final. É isso aí, postem aí embaixo o seu comentário, a sua opinião, com respeito. Mensagens com falta de respeito serão deletadas. É isso aí, obrigado, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo.